Meus queridos irmãos, eu voltarei à palavra do Senhor para uma breve leitura que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus através de Lucas, no capítulo de número 22. Nós leremos do versículo 14 ao versículo de número 20. Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao versículo de número 20. Estas palavras de Lucas pelo Espírito. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Palavras tão belas, tão poderosas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contemplando a sua morte na cruz e o seu sangue como cumprimento da promessa eterna de redenção do seu povo. Meus queridos irmãos, nós não faremos uma meditação expositiva nesta manhã, mas nosso objetivo é considerar algumas questões de raiz ou de história dos batistas da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Me veio à mente recentemente com a conversa com um pastor de uma igreja ali em Guaianazes, que deseja tornar-se uma igreja batista reformada, e a pergunta dele foi interessante: pastor, eu tenho visto muitas igrejas e visitado muitas igrejas, mas parece que elas são tão diferentes uma das outras, e às vezes eu entro em uma igreja dita batista reformada ou presbiteriana reformada, e me parece que eu estou entrando numa igreja pentecostal ou igreja contemporânea das quais eu frequentei no passado. É sempre assim, é dessa maneira mesmo a igreja batista reformada no mundo inteiro? Isso me despertou um senso de necessidade. Será que há entre nós também alguma falta de compreensão, talvez, sobre as características principais? Alguns de nós ainda não consideraram a história da nossa denominação batista, o que realmente caracteriza uma igreja batista. E é isso que nós queremos considerar nessa manhã. Eu penso que é de gigantesca importância para nós. Uma das razões é que nós somos calvinistas e reformados, mas raramente você ouve isso do púlpito, não é? Pessoalmente, eu creio que não há necessidade de estarmos martelando estes termos. Nós já conhecemos o que cremos. E estas doutrinas que têm sido apelidadas, este conjunto de doutrinas que têm sido apelidadas de calvinistas ou reformadas, nós estamos continuamente lidando e falando com elas, porém sem a necessidade de usar a terminologia técnica. Estamos sempre falando sobre a graça, a soberania de Deus na salvação, a palavra de Deus como regra única de fé e de prática. E esses são os elementos, não é? Dos chamados 5 solas, 5 pontos do calvinismo. Assim, nós estamos sempre lidando com as doutrinas que os reformadores, não poderia dizer recuperaram, porque a igreja nunca deixou de existir, ela não passou a existir na Reforma Protestante, não foi redescoberto por completo a Bíblia. O Senhor sempre manteve muitas igrejas bíblicas vivas, espalhadas por todos os países, todos os continentes. Mas os batistas em particular, onde é que eles se localizam? Bem, você deve ter recebido um pequeno impresso. Nós iremos seguir brevemente através deste impresso. E o meu objetivo é trazer alguns pontos importantes que esclarecem entre as denominações reformadas quem são os batistas reformados e o que eles não são. Ora, se você coloca um rótulo em algo, então isso rotula ou qualifica aquele algo, não é? De maneira que o conteúdo deste algo, que é representado pelo rótulo, deve ser o mesmo em outro conteúdo, em outro recipiente que tem o mesmo rótulo, não é verdade? Assim, nós entendemos que o termo batista reformado, ele deve caracterizar
igrejas que abraçam certos distintivos específicos e os mantêm, permanecem nesses distintivos. E é isso que nós queremos ver nesta manhã. Mas deixe-me começar com a seguinte pergunta, está no primeiro parágrafo. Pode uma igreja que tem pouco em comum com os batistas reformados históricos, ou que diverge em sua maneira de adorar, em certas doutrinas basilares, em certas considerações históricas, ao mesmo tempo manter o título de batista reformada? Em outras palavras, poderia existir uma igreja batista reformada adventista do sétimo dia ou algo dessa natureza? Poderia existir uma igreja pentecostal batista reformada? O termo qualificaria de fato. Ou seja, há certos elementos que caracterizam a identidade batista. Em outras palavras, uma igreja batista reformada não é apenas uma confissão de fé. Uma igreja batista reformada não crê apenas nos chamados 5 pontos do calvinismo, os 5 pontos da reforma, os 5 solas. É muito mais do que isso. E é isso que nós queremos observar aqui. Em nossos dias, você já deve ter considerado isso, sobretudo pela internet, talvez já visitou no passado algumas outras igrejas batistas reformadas, e chegou a essa mesma percepção. Por que elas são tão diferentes aqui no Brasil e em outros lugares? O que realmente as conecta? O que há de comum entre estas igrejas? O que as torna de fato batista reformado, digna do título batista reformado? Em algumas igrejas em São Paulo, que se denominam batistas reformados, alguns princípios que os batistas sempre amaram e mantiveram como o princípio regulador do culto não é mantido, não é amado, não é considerado, é algo irrelevante. O domingo como o descanso cristão é algo que não é considerado também. A membresia somente de crentes, pessoas regeneradas, é algo secundário. Mas veja, esses são elementos ou características típicas de uma verdadeira igreja batista reformada, segundo a palavra de Deus, ao longo da história. Assim, nós queremos saber exatamente o que caracteriza uma igreja batista reformada, quais são esses elementos principais que nós não podemos negociar, pelos quais nós podemos identificar uma igreja batista reformada. Bem, aqui estão 5 pontos, então, das igrejas batistas reformadas, e é claro, estes 5 pontos refletem a nossa confissão de fé, certo? Nós temos uma confissão de fé, Confissão Batista de Fé de 1689, que é um pequenino resumo das principais doutrinas da fé que nós abraçamos, mantemos e nos distinguem de outros grupos reformados ou não reformados. Estes 5 pontos têm sido elencados ao longo da história, não é algo novo, não foi eu que organizei desta maneira, mas eu gostaria de adicionar alguns pontos a mais para os nossos dias. Muito bem, compreender esses pontos é de grande importância, porque assim como eu, você continuamente irá encontrar irmãos em Cristo que irão perguntar, mas que negócio é esse? O que é um batista reformado? É alguém que esteve muito quebrado, muito doente, está aos poucos melhorando, se reformando, alguma coisa assim? Muitas pessoas, ao ouvirem batista reformado, logo pensam em batista renovado. Ah, renovado. Você deve estar pronto para responder. E qual a diferença entre os batistas reformados e os presbiterianos? O que diferencia vocês? No passado, pouco tempo atrás, uns 20 e poucos anos atrás, dizer-se reformado era apenas sinônimo de ser presbiteriano no Brasil. Não é? Ninguém conhecia os batistas reformados. Mas talvez alguns não saibam que quando os batistas chegaram no Brasil, eles já chegaram reformados, na segunda metade do século XIX. O que caracteriza quando você entra em uma igreja que recentemente foi formada e tem ali uma placa, Igreja Batista Reformada, etc. E você adentra o recinto, está no culto, observa a vida daquela igreja, você consegue discernir se de fato aquela congregação mantém essas características identitárias dos batistas? Me parece que muitos não mantêm. A percepção que eu tenho é que, embora tenham surgido muitas congregações batistas reformadas, tanto em São Paulo quanto no resto do Brasil, é que alguns adotaram os 5 solas da reforma. Vocês lembram dos 5 solas?
Sola Escritura, sola fide, soli Deo Glória, somente pela fé, somente pela palavra, somente como regra de fé, justificação somente em Cristo Jesus. Aqueles 5 pontos importantes que nós já trabalhamos muitas vezes. E adotaram também os 5 pontos do calvinismo, a famosa tulipa, não é? Depravação total da alma humana, etc, etc. Então eles ficam martelando em cima disso aí. Conferência, reunião, pregação, é sempre em cima disso. E na mente de muitos parece que ser um batista reformado é ficar apenas falando sobre os solas e os 5 pontos do calvinismo. Me recordo de uma igreja batista, foi formada há um tempo atrás, mais de uma década, e foi muito bom ver o início do trabalho, mas poucos meses depois você se perguntava o que há de reformado aqui, além de palestras, conferências sobre 5 pontos do calvinismo e 5 solas. A adoração não é reformada, não segue um princípio que regula. Membresia também não parece ser reformada, numa sessão, quem deseja ser membro, levanta a mão, ok, está aceito como membro, vamos voltar aqui. A vida não há consagrada, não há evangelismo. Como poderia ter o nome de reformado? Bom, eles tinham um time de futebol de salão chamado Sola Pelota. Sola, mais um sola, não é? Então se consideravam reformado. E alguns carregavam um adesivo de 5 solas no carro, no pneu, ou coisas dessa natureza. Mas será que ser reformado é comprar uma camiseta com um rosto de Calvino e Lutero e sou reformado? É vestir uma camiseta, é uma moda? Acaso reformado é um carimbo que você faz e começa a carimbar tudo que você usava antes no meio neo-evangélico, CD, música, sua vida é tudo reformado agora, tudo carimbado como reformado. Nada mudou, apenas o exterior. O que é ser um batista reformado historicamente e biblicamente falando? Como nós podemos orientar outras pessoas? Bem, aqui estão então um esboço de nossas convicções distintivas. A Igreja Batista, ela é reformada em que sentido? Aqui estão, nós cremos naqueles chamados 5 solas. Sola Escritura, a Bíblia é a autoridade completa, fechada e clara em toda a matéria de fé. Nós não buscamos sonhos, revelações extras, nós cremos que toda a verdade de Deus já foi entregue num pacote com capa e contracapa completo. É o que diz Judas, não é? A verdade uma vez por todas entregue aos santos. Assim nós temos a palavra de Deus como a nossa base de fé. A grande pergunta em qualquer religião ou grupo cristão é a seguinte: qual é a base da verdade para alguma coisa? Qual é a referência que nós tomamos de verdade para conversar? É a história, a autoridade dos teólogos, alguma coisa dessa natureza? Não, é a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo declarou em João capítulo 17, em sua oração: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Ele estabeleceu a Bíblia como a base da verdade. Somente, a Escritura, sola do latim, somente. Então essa é a primeira característica de ser um reformado. A Bíblia é a regra, a régua que mede as experiências e não a experiência mede a palavra de Deus. Nós nos pautamos não pelo que eu sonhei, me foi dito uma revelação, mas pelo que a Bíblia diz. Nós medimos as experiências pela régua da palavra de Deus. Somente as Escrituras revelam o caminho de salvação e a santificação do povo de Deus. E o segundo ponto que os reformadores colocaram de novo no display, porque eles não tinham sido enterrados. A igreja verdadeira sempre creu na palavra de Deus como regra única, mas você se recorda como o catolicismo romano cobriu a Europa oriental e ocidental com esta nuvem escura de suas tradições, e as igrejas verdadeiras perseguidas. Há, na verdade, um excelente livro, deixe-me recomendar a todos, logo estará em nossa livraria, chamada A Igreja Peregrina, de um autor chamado Broadbent. Eu acho que em algumas semanas estará lá. E o que esse livro faz é excelente, diferente dos livros que nós encontramos por aí sobre história do cristianismo, que põe o católico como cristianismo, todas essas coisas, o cristianismo em geral. Esse livro ele vai pisando sobre as pedras, as igrejas que permaneceram fiéis desde a época de Cristo dos apóstolos. Conforme o catolicismo vai cobrindo isso aí com sua grande sombra, se afastando da Bíblia mais e mais a partir do século II, muitas igrejas permaneceram fiéis. Na Boêmia, na atual Polônia, no sul da Turquia, com apelidos, talvez você já tenha ouvido esses apelidos, que foram dados a eles pelos seus inimigos, nestorianos, paulicianos e tantos outros. Nós conhecemos esses nomes como os hereges, não é? Mas esses são os apelidos que foram dados para eles
Pelos católicos romanos. Quando você lê os seus escritos, a maneira como os próprios inquisidores no século XIV em diante descreviam esses hereges que creem na salvação pela fé somente e que odeiam as nossas imagens, você logo percebe, são os crentes verdadeiros, apelidados de todo tipo de nome. Então, leia esse livro, você vai ter um panorama excelente de como Deus manteve a tocha da verdade acesa em todas as épocas. Mas na Reforma Protestante, parece que essa tocha se tornou um grande fogo. E eles colocaram como bandeira, foi necessário levantar essas bandeiras, 5 solas, em contraste com a doutrina do catolicismo romano, que dizia não é somente a Escritura, não. É a Escritura e a tradição. Os concílios dos cardeais e dos papas estão em pé de igualdade com a Bíblia, às vezes um pouco maior, porque o Espírito continua falando pela Igreja Católica. Não é pela fé somente a salvação, é fé e obras. Fé, obras e sacramentos. Você tem que nascer na igreja, permanecer na igreja, passando por todos os sacramentos. Assim, essa parafernália religiosa foi confrontada pelos reformadores quando afirmaram esses 5 pontos, esses 5 solas da Escritura. Então, esse é o primeiro, sola Escritura. O segundo, solos Cristo, somente Jesus Cristo. A nossa confiança para a salvação está somente na pessoa do Senhor Jesus. Não é Jesus Cristo 95%, minhas obras 2,5%, e o que quer que seja os outros 2,5%. Não, 100% Cristo Jesus. Sua vida perfeita como representante, o que exclui minhas obras, que não podem alcançar o padrão que Deus estabelece na lei, e o seu sacrifício voluntário, pagando em meu lugar, não o meu próprio sacrifício. Somente Jesus Cristo revela o caminho de salvação. Ele é a base sobre a qual Deus pode perdoar pecadores. A justiça de Deus é revelada em Cristo Jesus. E o Evangelho é esta mensagem. O Evangelho é a única mensagem de religião verdadeira. Em terceiro lugar, somente a graça de Deus. A redenção é uma obra da graça, da bondade de Deus. Iniciou-se nele e alcançou o pecador. Deus tomou a iniciativa. Foi graça, não foi resultado de mérito em mim. Deus viu lá na eternidade passada que eu seria uma boa pessoa, eu teria um traço da personalidade assim agradável, bom para a humanidade, então ele decidiu, não havia nada em mim. Foi a graça, a eterna graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9, você se recorda bem. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós. A fé é um dom de Deus para a salvação. Assim, essa é uma característica, uma bandeira da reforma, trazida de volta não só entre batistas, mas a reforma em geral levantou esta bandeira. Então, somente a fé, nós somos declarados justos por Deus somente pela fé. A fé é a mão vazia que se estende em busca de socorro. Cristo é a salvação, uma mão vazia de méritos. E por último, a finalidade da criação, da redenção, é a glória de Deus. Tudo foi criado para a sua glória. Muito bem, eu devo correr um pouco aqui, mas essas são as características principais, as bandeiras principais da reforma. E como batista nós abraçamos esta bandeira. Assim põe na fachada de nossa igreja esta primeira bandeira, ela é reformada. Por esta razão. Mas ela é calvinista também. Agora, calvinista, são muitos apelidos, não é? Nós não somos batistas calvinistas de Genebra, não. Certo? Nós somos batistas calvinistas de Dordrecht, de Dort, do Concílio de Dort. O que eu quero dizer com isso é que os nossos 5 pontos calvinistas são mais claramente expressos ali. Lá no início da Reforma, vocês se recordam que os reformadores mantiveram muito do catolicismo dentro da igreja, não é? O batismo infantil, o que mais? O governo de igreja, os próprios prédios e seus vitrais, a estética e certas doutrinas também sobre Maria e outras questões. Mas posteriormente, os puritanos vieram e lidaram com isso. E houve um momento ali, em particular, depois que a reforma já se espalhou por toda parte na Europa, que um holandês chamado, em latim, Jacobus Arminius, jovem, vai para a Suíça estudar sob o cuidado dos reformadores ali, Beza, se não me engano, e outros, e depois volta para a Holanda e começa a ensinar na Universidade Livre de Amsterdã, teologia, e ensinar exatamente o contrário daquilo que
que os reformadores criam sobre a salvação em particular. Os reformadores, sobretudo Calvino e outros mais, criam como nós cremos, como Paulo cria, como Agostinho e tantos outros criam, que a salvação de uma alma é uma obra de Deus. Se você focar agora na salvação, não mais nos 5 solas, mas um aspecto da salvação, o calvinismo, como apelido, tende a lidar com os aspectos da salvação. Então isso concerne ao ser humano, sua natureza boa ou má, como operada a salvação, por quem Cristo morreu. E aí nós temos o famoso tulipa, não é? E eles diziam o seguinte, não os arminianos ainda, vou chegar neles um pouquinho, estou apenas localizando na história. Depravação total é uma crença que nós apelidamos de calvinismo. O que isso quer dizer? Que o ser humano, em sua natureza, em sua alma, é totalmente corrompido. Não há uma parte boa nele. Em outras palavras, quando Adão caiu no Éden, ele não feriu o joelho e conseguiu mancar em direção a Deus. Ele consegue? Não consegue. Ele morreu mesmo, ele quebrou o pescoço na queda. Assim, todo o seu ser, alma, mente, todas as faculdades da mente e da alma foram corrompidas. Certo? Esse é um aspecto do calvinismo, depravação total. A queda de Adão, se você está acompanhando comigo, afetou a totalidade da pessoa humana, não deixou nada de fora. Afetou a vontade, sua vontade, como dizia Lutero, a vontade humana vem da carne e do diabo. Ou seja, a carne não deseja Deus, nem o diabo. Nossa inclinação é para baixo. Segundo, eleição incondicional. Estamos falando aí sobre salvação. Não há uma condição no ser humano, mas Deus salvou sem méritos humanos. Quando nós falamos sobre a eleição incondicional, que Deus elegeu aqueles que Ele iria salvar, significa que da parte do ser humano não havia uma condição meritória. Todavia havia condição que Cristo viesse. E a salvação é recebida pela fé. Mas Deus não previu bons seres humanos e os elegeu porque os viu prescientemente que seriam bons, que creriam em Cristo, então os elegeu. Não houve esta condição. Foi uma eleição pela graça de Deus, eleição incondicional. Terceiro, uma expiação limitada. Isso tem criado muito problema. Talvez se nós colocássemos o termo expiação particular. Você recorda do domingo passado, Cristo expiou os nossos pecados, expiação. É a doutrina que diz que a morte de Cristo, isso é muito importante, ela cobre todos os eleitos. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi desperdiçada. Em outras palavras, Cristo não morreu e proveu salvação, agora quem pudesse salve. Não, nós sabemos que muitos têm rejeitado o Evangelho. Por acaso Cristo morreu por estes, em termos salvíficos? Ele morreu pelos seus eleitos. Daí redenção particular. Ele veio a este mundo com uma missão e com o nome dos seus eleitos. Nós podemos desenvolver esse ponto um pouco mais. Assim, expiação de Cristo é limitada aos eleitos, é particular. Cristo soube por quem Ele morreu. Nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Aquele que o Pai me der, virá a mim. O Pai primeiro precisa dar ao Filho. Ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não me der. Romanos 8, aos que dantes conheceu, a estes predestinou. Assim, a vinda de Cristo como Salvador é para estes que Deus conheceu na eternidade passada. E todos serão resgatados. Nós temos aí, então, a graça irresistível. A regeneração pelo Espírito Santo é eficaz para os eleitos. A graça de Deus será irresistível quando Ele começar a operar numa pessoa que Ele irá salvar. Embora nós resistamos muito mesmo, a força será muito maior. É porque nós resistimos à palavra de Deus e nos afastamos que deve haver um poder maior, uma graça que seja irresistível. Senão nós nos enterraríamos no inferno, permaneceríamos na lama. É necessário um poder maior. Daí a graça do Senhor, quando Ele chama, a boa obra que Ele inicia, Ele irá completar. E esse é um aspecto que nós apelidamos de calvinismo. E por último, a perseverança dos santos. Deus vai, pela graça, completar o que Ele começou na regeneração. Se Deus iniciou a sua obra, decidiu salvar alguém, esta obra será completa, ela não será faraônica, ela não parará no meio. Ninguém perderá a salvação se Cristo o salvou, a salvação vem do Senhor. Assim, esses 5 pontos caracterizaram aquilo que os reformadores creram, mas que foi, sobretudo, martelado ali por Calvino, daí o apelido calvinista. Então, voltando ao nosso amigo holandês,
Jacobus Arminus. Ele volta para a Holanda e vai se ensinar numa faculdade teológica e começa a ensinar os seus alunos exatamente o contrário desses 5 pontos. Ainda não existiam esses 5 pontos formulados assim. A doutrina era crida. Mas ninguém falava, olha, os 5 pontos do calvinismo. Não. Então Armínio falece um tempo depois e os seus alunos formulam 5 pontos do que eles criam. O ser humano não caiu completamente, ele consegue voltar-se a Deus ainda. Ele não está completamente corrompido, a vontade do homem ainda está ali, pode buscar a Deus. O ser humano pode resistir à graça de Deus por fim, ele pode perder a salvação e tudo mais. E eles começaram a ensinar isso aí. E logo, os reformadores daquela época, século XVII, perceberam um grande erro nisso e decidiram organizar uma reunião muito grande, chamada de sínodo. Mais ou menos 80 pessoas presentes, para lidar com esses pontos que esses alunos de Armínio, que eram chamados de remonstrantes, que significa protestante em outro sentido, estavam protestando contra as doutrinas da Reforma. E depois de muita conversa, estudo da Palavra de Deus, eles formularam, então, esses 5 pontos do calvinismo para mostrar o erro dos 5 pontos dos arminianos. Então, o batista reformado é alguém que abraça estes 5 pontos em relação à conversão, à salvação. Nós cremos que tudo vem do Senhor. É Ele quem inicia e completa esta boa obra. Então põe esta segunda bandeira na fachada de nossa igreja, calvinista, uma continuação de reformado. Uma igreja batista reformada é também puritana. Terceiro ponto aí, seu impresso, piedade. O que significa isso? Piedade na adoração. Nós cremos em um princípio que regula a adoração, o louvor, tudo no culto, do início ao fim. Como deve ser feito um culto a Deus, a Bíblia determina isso, regula isso, e nós temos chamados de princípio regulador do culto, que diz o seguinte: só é permitido na adoração a Deus aquilo que a Bíblia permite. Alguns reformados adotam uma postura de um princípio regulador um tanto diferente, que eu penso que não regula quase nada. Eles dizem assim: na igreja, na adoração, é permitido tudo aquilo que a Bíblia não proíbe. Mas esse é um portal imenso para entrar tantas coisas erradas, não é? A Bíblia não proíbe, por exemplo, você não vai encontrar um versículo dizendo não use velas no culto. Então vamos pôr vela. Não use incenso, então vamos pôr incenso. Onde é que está na Bíblia? Não use bateria, guitarra. Vamos colocar. Tudo que a Bíblia não proíbe, a gente usa. Mas esse é um princípio regulador que não regula nada. Muitos pedobatistas usam esse princípio, muitos batistas reformados por aí também. Mas o princípio que os batistas têm mantido, e outros reformados, presbiterianos e outros também, no passado, é que somente o que a Bíblia sanciona deve ser trazido para a sua adoração. Esse é o princípio que regula a adoração. Muito bem, os puritanos trouxeram de volta isso aí. O que os puritanos fizeram? Bem, os reformados esvaziaram a casa católica romana, tiraram o altar onde acontecia o sacrifício incruento, colocaram um púlpito e uma Bíblia gigante ali. Por isso você é a tradição das grandes Bíblias, para mostrar que a autoridade é a palavra, não mais o sacerdócio. Mas eles deixaram muita coisa. E aí vieram os puritanos purificando muito disso. Derruba esses prédios aí, faz a capela simples, adoração bíblica, não mais estética, essas coisas, batismo só de crentes salvos, lança fora o batismo infantil. Eles foram apelidados desta maneira, porque queriam purificar a igreja. Nascem ali no meio anglicano inglês, e é dali que surgiam os batistas. Nós consideramos isso um tempo atrás, lá no ano passado, em abril, no nosso acampamento. Assim, queridos, ela é puritana. O culto é regulado pela palavra de Deus. Um outro aspecto do puritanismo, da reforma, o dia do Senhor como sabá cristão. Nós cremos que o domingo é esse dia de descanso para o povo de Deus, descanso espiritual e das coisas terrenas, para servir a Cristo. Nós mantemos isso. Os batistas sempre creram nisso e sempre manteram. Isso não é novidade da Igreja Batista Reformada da Palavra, não. Isso é uma característica de igrejas reformadas, batistas, congregacionais, presbiterianas, mesmo os metodistas também. Todos entendiam isso, que o quarto mandamento, ele continua em Cristo para nós, como um dia em 7 para nos voltar ao Senhor. Na verdade, isso vem antes da lei moral, isso vem na criação. 6 dias trabalharás, nos 7º para adorar a Deus, para buscar o Senhor. Isso não foi dado apenas nos 10 mandamentos, isso foi dado a toda a raça humana. Então nós cremos que o domingo deve ser separado para as coisas do alto. Essa é uma característica que os puritanos martelaram muito. Nós temos também piedade na pregação, primazia da pregação, o centro da adoração é a pregação da palavra de Deus. Nós sentamos para ouvir, aprender a vontade do Senhor, crescer, sermos treinados, e deve haver piedade, isto é, a aplicação. ênfase na exposição
e na aplicação. É por isso que você encontra pregação expositiva e aplicada. Não apenas uma palestra de teologia, mas expor o que o Espírito aqui colocou e aplicar para a vida. Sem aplicação, a pregação é morta. E essa é a posição puritana. C. Piedade na instrução confessional e católica. Esqueça esse termo católico, ele significa apenas universal, não católico romano. Na verdade, originalmente católico não significava universal, significava original, a igreja original. Aos poucos foi mudando para universal. Propagar aquilo que nós cremos que a Bíblia ensina, piedade na instrução, submissão à palavra de Deus. 6. D. Piedade na família. Pais devem instruir, catequizar e disciplinar os seus filhos no Senhor. A Igreja Batista Reformada da Palavra crê e ensina isso. Que o ensino das verdades eternas, dos princípios de temor a Deus, começa no lar, pelo pai e pela mãe. Não é uma responsabilidade da igreja. Primária é a responsabilidade dos pais que temem a Deus e têm a Bíblia em suas mãos. Assim, crianças devem ser criadas, educadas na fé. Pai deve instruir, catequizar quer dizer os princípios da fé, não é? Nós usamos catecismo para as crianças. É engraçado ver algumas igrejas batistas fazendo estudos sobre em cima do catecismo infantil de Spurgeon. Não é? Quem é Deus, etc, etc. Mas isso deve ser trazido pelos pais. E disciplinar os seus filhos no Senhor. E por último, piedade no comportamento, manter uma boa consciência diante de Deus e dos homens. É esperado de cada crente, não somente na igreja, mas no seu lar, no seu local de trabalho, uma vida piedosa. E veja, se eu posso colocar nesses termos, a jurisdição da disciplina bíblica, ela se estende além da nossa congregação dominical, além das quatro paredes, e vai para o lar de cada cristão, para o trabalho de cada cristão. Esse irmão, ele está agindo errado no trabalho, e chegou à igreja a saber sobre isso, e etc, etc. Ele está sob a jurisdição da disciplina bíblica eclesiástica, ele é trazido para conversar. Esse pai, esta mãe está negligenciando seus filhos, deixando, e o mundo está engolindo, está virando mais e mais rebelde neste mundo. Isso está sob a disciplina eclesiástica, vida de piedade. A igreja observa essas coisas e os pais são chamados a prestarem conta sobre isso. Nós não podemos abandonar nossos filhos, a característica está aqui, não é? Ensinar e disciplinar os filhos no Senhor, piedade no comportamento. Assim, toda a nossa vida, fora e dentro e fora da igreja, está sob a disciplina da palavra de Deus. Isso é uma característica puritana. Assim, nós temos então mais uma bandeira para colocar na fachada da nossa igreja. 3 bandeiras já temos na fachada dessa nossa igreja. Bem, aqui estamos nós, salvos pela graça de Deus, nos encontramos e decidimos nos reunir para adorar a Deus, porque nós aprendemos isso na Bíblia, cultuar o seu nome e orar. Perfeito. As pessoas vão começar a falar sobre nós. Quem é esse povo aí? Então nós precisamos dizer quem nós somos. Cristãos, reformados. Se você pudesse colocar na ordem, assim, por dizer certa, nós seríamos uma igreja, mas seria muito grande, né, para colocar lá na placa. Igreja, primeiro, eclésia, chamados para fora. Igreja cristã, reformada, calvinista, puritana, evangélica, batista da palavra. Você percebe como nós nos localizamos aí? Mas é muito grande, né? Mas essas são as nossas bandeiras. Assim, deixa-me seguir. Temos aí a bandeira reformada, calvinista e puritana. Pactual. Nós cremos que a Bíblia é uma unidade, de capa a capa. Muitas partes, mas só uma mensagem. Nós estudamos isso lá no acampamento, sobre as alianças. Há uma estrutura, um esqueleto aqui. Há uma linha de raciocínio que perpassa todos os livros da Bíblia, e esta é a aliança de Deus, a pessoa de Cristo, revelada, a redenção da graça. Nós temos então, B, interpretação cristocêntrica, a pessoa de Jesus, sua obra e seu reino, é o tema da Bíblia. Nós distinguimos entre lei e evangelho, muito importante isso, não é? A lei condena, o evangelho salva. Porém, nós cremos que a lei permanece, não para salvar, mas como uma regra de vida. Um meio de salvação. Cristo salvou todos os eleitos ao longo de todas as eras. Antigo Testamento, como foram salvos por meio de Cristo também. E uma visão otimista da história. Nós cremos que Cristo
é rei agora, ele reina sobre os seus eleitos, ele superintende o mundo, mas ele virá em breve e tomará toda a autoridade para si. Você recorda dos Salmos? Disse o Senhor ao meu Senhor: colocarei os teus inimigos sobre os cabelos do teu pé. É necessário que ele siga reinando até que todas as coisas sejam entregues. Paulo em Colossenses. Cristo já reina, mas ele então tomará em sua mão todas as coisas. Assim, se nós olharmos para o futuro, embora haja uma tribulação aí antes do fim, nós temos uma perspectiva otimista sobre o fim, e não pessimista. Pactual, então. Nós cremos que o lidar de Deus com o ser humano é através de alianças e pactos. Essa é a estrutura da Bíblia. Estou sendo bem resumido. Coloque esta quinta bandeira. Nós somos pactuais. Então nós somos batistas. Porque o que nos distingue dos demais reformados, calvinistas e puritanos? Muito bem. Prática eclesiástica bíblica, ordenanças só para crentes. As ordenanças, nós chamamos de ordenanças e não sacramentos, que são batismo de crentes, ceia do Senhor, somente para pessoas regeneradas que têm um testemunho de conversão. Ok? Disciplina da igreja exercida com amor. Nós temos disciplina e nós seguimos então um padrão neotestamentário dos estágios disciplinares. Liberdade eclesiástica bíblica. O Estado não deve interferir na igreja local. Igrejas em cujo Estado interfere. A igreja luterana na Alemanha, a igreja anglicana, o cabeça da igreja anglicana é o rei na Inglaterra. É o rei quem decide quem vai ser o arcebispo de Canterbury. No passado, o catolicismo estabeleceu isso aí, coroava os reis, os prefeitos. Mas nós cremos que não deve ter esta ligação entre igreja e Estado. A igreja é independente, o Estado não opina em questões espirituais desta maneira. Nem a igreja deve estar se envolvendo em questões que cabem àquele que usa a espada, senão monitorar. Assim deve haver esta separação. Essa é uma crença batista. C. Governo de igreja bíblico, presbíteros. Nós cremos que a igreja é formada por presbíteros, os oficiais, presbíteros e diáconos. Embora diáconos não sejam governos da igreja, como nós vemos no Novo Testamento, eles são oficiais bíblicos, instaurados pelo Espírito Santo de Deus na igreja. Sim, há dois ofícios, presbíteros e diáconos. Quem é o pastor? Ele é um presbítero, que se dedica à palavra. Muitas igrejas batistas não reformadas têm um governo diferente, eles têm pastor-presidente, primeiro moderador, segundo moderador, porque é assembleia, né? Tem que moderar, como no parlamento inglês, ainda ali, e aí diáconos. E a igreja voltando ali, tudo, até a cor da pintura da parede, 51%, coisa dessa natureza. O catolicismo tem o seu governo, os episcopais também, uma pirâmide hierárquica, vários tipos de governo. Há um estudo sobre isso no nosso canal no YouTube, os governos da igreja na história. Mas nós cremos que o governo é na igreja local, governo bíblico, presbíteros. Muito bem, isso caracteriza os batistas. Os presbiterianos não são assim, por exemplo, eles têm a sessão, que é um grupo de anciãos, de presbítero da igreja local, que se reúne ali com outro grupo, me fugiu o nome agora, eles têm essa estratificação, que é o presbitério dessa região aqui, que se junta num sínodo, e esse sínodo tem o Supremo Concílio. Imagine você, Supremo Concílio para decidir doutrinas e coisas mais. De ficar de cabelo em pé, não é? Talvez você já viu o que acontece em muitos supremos concílios por aí, mais do que briga por poder. Mas nem tem sempre sido assim, não estou criticando abertamente nossos queridos irmãos presbiterianos, não. Entre os batistas o mesmo acontece nas convenções, muitas vezes. Mas nós cremos que o governo deve ser ali bíblico, local, uma igreja não deve apitar em outra igreja, elas são independentes. Assim como Jerusalém era independente de Corinto, Corinto não apitava em Antioquia, foi em Antioquia que se separou Paulo e Barnabé. Jerusalém não disse, separa Paulo e Barnabé aí. Nós queremos a independência da igreja do Estado e o governo local de cada igreja na palavra do Senhor. Correndo aqui agora, a congregação local escolhe os seus líderes. Uma igreja não envia um pastor, olha, esse aqui vai ser o pastor dessa congregação, daquela outra, agora é fulano, você vem para cá, você vai para lá. É a própria igreja, as ovelhas, que separam o seu pastor. Isso condiz com o sistema de governo de igrejas locais. Os batistas creem desta maneira. A congregação escolhe
seus líderes. Crescimento bíblico da igreja pela proclamação do evangelho para o mundo, arrependimento e fé exigido de todos, e ministério eclesiástico bíblico, sacerdócio de todos os crentes. Nós não precisamos de um sacerdote humano para intermediar o crente e Deus. Cada crente tem acesso ao Pai por meio de Cristo. Essa é a nossa crença. Bem, coloque então aqui Batista agora, né? A quinta, de fato, bandeira na frente da nossa fachada. E eu deveria adicionar para os nossos dias, isso é muito importante, uma sexta bandeira. A Igreja Batista Reformada é uma igreja cessacionista no que concerne aos dons revelacionais e dons de sinais. Nós cremos que isso cessou no início da igreja, com os apóstolos que eram as colunas, os fundamentos. Uma vez que os fundamentos foram colocados, a superestrutura é formada. Você não volta depois de 19 séculos a pôr os fundamentos em cima do telhado. E esses dons revelacionais estavam em operação com os apóstolos porque o Novo Testamento estava sendo escrito. E os dons de sinais eram para autenticar quem eram os verdadeiros apóstolos. Eles receberam do Senhor esse poder. Lá em Mateus 11, você se recorda, deu-lhes poder para isso, isso, isso. Paulo diz, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vocês, isso, isso. Nós cremos que esses dons cessaram ali. Há outros dons que permanecem ordinários para a igreja, nós vimos pastores, etc. Então, uma igreja batista reformada, ela tem que ser cessacionista, não é possível ela ser continuista, porque isso quebraria como um dominó muitos elementos e características para trás. Por exemplo, se eu sou continuista e creio que Deus ainda está se revelando hoje, e revelando não só a doutrina, ou talvez, ainda que não seja doutrina, condução divina e princípios divinos por sonhos, por etc., então eu preciso, isso abala o princípio sola escritura lá atrás. Compreendeu? Eu já não creio que é só mais a Bíblia e mais revelações. Como você pode ser reformado e ser continuacionista? E assim por diante. Então, uma igreja batista reformada, histórica, ela é cessacionista. A nossa confissão de fé declara isso. A cessação dos dons também. Os batistas criam nisso, lá no século XVII já. E a outra bandeira que nós adicionamos, além de cessacionista, aqui é um certo debate, mas eu penso que é necessária. Nós somos amilenistas. Quando a Bíblia fala em Apocalipse 20 sobre o milênio, nós cremos que se refere ao tempo de agora da pregação do Evangelho, e não um milênio literal de 1000 anos, do reino de Cristo aqui na terra com os judeus, como creem os dispensacionalistas e outros. É claro, é um leque grande, não é? Pré-milenista histórico, pós-milenista, etc, etc. Nós cremos que o milênio é o período que marca a ressurreição de Cristo e a pregação do Evangelho em todas as nações como um número simbólico até o seu retorno. Mas isso descaracterizaria uma outra igreja se ela fosse pós-milenista? Se você estudar um pouco a fundo isso, você perceberá que sim. Há batistas pós-milenistas, presbiterianos também, que vai ter um milênio literal, pós-milênio Cristo volta, há muitas versões aí. Mas isso entraria na questão da escatologia bíblica e outros pontos. Eu apenas coloco a bandeira ali, sem tratar aqui, porque não é o nosso tema, os demais nós já tratamos, mas o amilenismo nós não tratamos com detalhe. Assim, pegue estas 7 bandeiras e põe na fachada da Igreja Batista Reformada da Palavra, ali na rua 2 de julho, número 97. Este grupo de crentes é reformados por essas razões, os 5 solas, somos calvinistas, apelidados assim, pelos 5 pontos referentes à salvação da alma, puritana, no que se refere à adoração, à piedade, pactual, nós somos aliancistas pactuais, federalistas, você recorda isso, não é? A Bíblia é estruturada, a questão da lei, e somos batistas pelas práticas de igreja, práticas eclesiásticas, ordenanças somente para crentes, etc, etc. Então, cessacionistas por necessidade e amilanista eu adicionaria como um ponto a mais.